Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da M3 Educação. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like e siga o canal. Hoje a gente vai falar sobre Bolsa Brasileira, Bolsa Americana, conjuntura internacional, que é uma coisa que está me preocupando, China e Estados Unidos principalmente. Vamos falar sobre as commodities, então vamos começando. Começando pelo começo, petróleo. Petróleo, na semana retrasada, cedeu com um aviso de países aliados americanos e Estados Unidos que iam usar 160 milhões de barris das reservas estratégicas de petróleo. Eu falei que isso era botar um bandeja no braço quebrado, porque é uma questão de demanda, oferta e tudo mais, e que isso teria um impacto de curto prazo. Adicionalmente, na semana retrasada, houve um pré-papo, um boato, uma conversa para boi dormir, de que havia o cessar-fogo estava sendo bem negociado, estava evoluindo bem entre a Rússia e a Ucrânia. Eu avisei que aquilo, no melhor dos casos, era efêmero. Não dá para confiar no russo quando negocia coisas desse tipo. Resultado, essa semana, o petróleo abriu em queda na segunda, mas depois voltou a subir. Então, o petróleo hoje a gente pode ter uma alta de volta aqui para os $116 no WTI e eventualmente chegar novamente aos 120, muito $130, sem maior dificuldade, mantendo a tendência de alta de longo prazo. Se nada mais acontecer, se nenhuma catástrofe acontecer até o final do ano, estimo que ele vai trabalhar na casa de 150, $180 durante um tempo. Soja. Soja está num ponto de máxima histórica também, perto dos mais altos preços que nunca antes na história desse mundo se viu. Mas tem um bom sinal, tem um sinal positivo. Provavelmente uma série de produtores americanos vão migrar do milho e do trigo para a soja, mais fortemente do milho. Por quê? Porque o milho e o trigo consomem muito fertilizante. Como eles consomem muito fertilizante e o fertilizante está caríssimo e às vezes nem tem, o pessoal vai para a soja porque a soja requer menos fertilizantes nitrogenados. Então isso barateia e viabiliza a coisa. Só não é uma notícia perfeita porque nos Estados Unidos uma série de regiões, como eu já comentei, brigaram com São Pedro de alguma forma, está faltando chuva, os estoques de água estão pequenos, a produção vai ser diminuída no centro-oeste e oeste americano. Então temos essa questão aí que é relevante para o mundo. O trigo mantém-se em níveis altos, está graficamente num ponto que está na dúvida, tentou ceder semana passada, subiu, então vamos ver o que vai acontecer aqui com esse ativo. Agora, com o milho, a gente tem aqui o gráfico mensal, o milho está numa tendência de alta clara, está perto dos topos históricos e provavelmente com esse pivôzão de alta, com quebra na safra dos Estados Unidos, com problemas de fertilizante e tudo mais, a gente vai ter o milho batendo recordes. Isso traz um problema inclusive para o pessoal de carnes no mundo, porque boi usa tanto o farelo de soja, a carne de soja, o farelo de soja, como milho como insumo. Então a gente tem porco, frango e boi comendo coisa muito cara e o preço dessas coisas aumentando piora a situação dessas empresas. O ouro, bonitinho, rompeu aquele topo que a gente estava vendo antes, rompeu, mas está sem força, está esperando as coisas acontecerem. E o minério de ferro chegou no topo de 2013, que é um suporte do ano passado, mas pode perder fôlego, porque a China continua com a série de restrições, os vários lockdowns da Covid,
Hoje, cerca de 40% do PIB da China está em lockdown. Isso vai ter um impacto econômico, não tem jeito. A gente já está vendo uma série de dados preocupantes com relação ao mercado imobiliário chinês. Vai ser um tópico de um vídeo específico. Eu estou levantando dados porque são muitos dados. As fontes são privadas porque as fontes públicas não são confiáveis. Então a gente tem esse monte de informação que vai sair da China hoje, que vão ajudar a gente. Hoje, se não me engano, às 10 horas ou às 8 horas, a gente vai ter um monte de informação da China que vão ajudar a gente a entender melhor o que está acontecendo na China e podem vir a jogar o preço do minério de ferro para baixo, e isso carrega inclusive a nossa querida Vale, né? Então, isso de cenário de commodities. Vamos agora dar uma olhada nos índices americanos. O S&P, né? Naquele vídeo que eu falei, uma coisa de 3 semanas atrás, que a alta já estava acabando, de fato acabou. Essa semana ele ficou numa dúvida incrível, mas no semanal fez um gráficozinho até que interessante, um candlezinho bonitinho. O volume não foi maravilhoso porque não tivemos sexta-feira, então isso aqui são de 4 dias na semana e não 5. Mas aqui a gente tem uma conformação no semanal muito bonita para a queda. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês, só de curiosidade, é o seguinte: o S&P tem uma LTA, uma linha de tendência de alta secular. Isso aqui vem desde a 31, desde a crise de 29. Na crise de 29, só por uma questão de curiosidade, o S&P caiu aproximadamente 84%, tá? E desde lá ele vem subindo. E hoje estamos a uma distância um tanto quanto grande dessa LTA, o que poderia dar força para uma queda. Mas enfim, não quero discutir isso agora. O que a gente vai discutir? Na semana que andou feio, apontando, perdeu, confirmou essa formação aqui gráfica, deve estar buscando essa mínima aqui de 400, 470 de novo. No diário a gente vê a mesma coisa, só que no diário teve uma coisa mais interessante. A gente teve um engolfo de baixa. Foi muito interessante. Porque a gente teve o PPI, a gente teve a inflação de produtores, de preço produtor nos Estados Unidos, que veio lá em cima, muito acima do esperado, na casa de 10,5%, taxas homéricas, o que indicam no primeiro momento que a inflação está longe do fim, né, de chegar no pico. Alguma coisa, a sensação inversa do que trouxe o número do CPI. No CPI, no índice de preços do consumidor, a inflação veio alta, todo mundo já esperava, mas o núcleo veio um pouquinho mais modesto, um pouco abaixo do que era esperado. Não foi uma alta tão grande. E com isso muita gente começou a falar, não, a inflação talvez tenha chegado no pico. Aí veio o PPI e pum, entrou de frente, números muito altos, rompeu todas as expectativas e botam pressão na expectativa de aumento de preços no futuro por parte das empresas que vendem direto ao consumidor. Então, o S&P está numa situação feia de correção, perdendo isso aqui, perdendo a mínima de ontem, de quinta, a gente segue caminho livre aqui de volta para os 4.162, tá certo? Então a gente retorna aquela brincadeira toda. Nasdaq conta pra gente exatamente a mesma história, só que é uma história que já está mais feia, né? A parte de tecnologia está absolutamente fragilizada com essa questão da China, com o aumento de taxas. São empresas que às vezes estão muito alavancadas.
e tudo mais, então isso pode jogar o preço dos ativos ainda mais abaixo. Aqui no Brasil, o Ibovespa no diário, né, tinha aquela nossa querida LTA que fez um topo, a gente mantém a LTA mais longa, paramos aqui nesses topos anteriores e estamos navegando com uma certa tranquilidade, mas ainda assim com medo. Então, isso aqui pode voltar aqui a SLTA, mas por enquanto estamos nos segurando. A questão é, vamos perder esse fundo? Se perdemos o fundo de quinta-feira, vamos buscar aqui SLTA ou níveis até mais baixos aqui na casa de 107 mil pontos, a mínima que a gente encontrou em março. Então, se perdemos a mínima de quinta, existe uma chance de buscarmos a mínima do dia 15 de março. O nosso doleta, dólar contra o real, queda acelerada. Semana passada ficamos na dúvida, tivemos uma semana que fez um doji. Ele tentou subir, tentou cair e ficou no 0 a 0. Foi uma semana extremamente lateralizada. Alguns dizem que estava tomando fôlego para continuar caindo. Eu voto nessa brincadeira. Eu voto nessa ideia. Eu estimo que o dólar vai para 4,50. Acho que ele cede aqui e vem para 4,4986 até o início de maio. A Vale 3, conforme o vídeo da semana passada que eu falei sobre os vencimentos, a Vale chegou no vencimento na casa de 92 e 93, que eu falei. Então temos aqui a Vale perdendo os suportes anteriores, está caminhando rumo à LTA e pode vir a uma situação de correção caso perca essa LTA para vir buscar os R$80 pelo menos. Tá? Se ela perder a LTA, temos esse fundinho nos 87, mas depois a gente está falando de R$80. Então, o olho muito aberto, conversando com a história da China, do minério de ferro. Então, muito cuidado nessa hora. Petrobras teve uma semana maravilhosa. Eu achava que ia ser uma semana de correção. Não teve a correção. Na quinta-feira assumiu o atual presidente, o novo presidente da Petrobras, defendendo austeridade, eficiência, defendendo o regime de preços atual, mostrando como a empresa de fato melhorou em alguns aspectos, dívida e tudo mais, mas ficou aquela dúvida, né? Porque mal bem o dólar cedeu e o petróleo está também mais modesto. Cadê o ajuste de preço? Eu achava que viria essa semana, porque batemos 30 dias no dia 10, no domingo passado. Achava que segunda ou terça poderia ter um ajuste de preço para baixo. Talvez venha essa semana. A gente deixou aqui um candle feio no último dia, na quinta-feira, perto do topo histórico do papel. O volume não está maravilhoso. A gente, para ter um volume para romper o topo histórico, a gente teria que ter dias maravilhosos e não o tivemos. Então, é um negócio que a gente tem que ficar com calma, muito cuidado em operar a Petrobras agora. Se você tem Petro na carteira, muito cuidado. Agora vamos à agenda econômica. A agenda econômica, hoje, agora às 10 horas da noite, a gente tem um monte de coisa da China, que será extremamente importante da gente entender. O PIB do primeiro quarto, do primeiro trimestre, a produção industrial de março, a variação do comércio e um relatório de imprensa por parte da autoridade monetária chinesa. Então aqui a gente tem um monte de dados que saem com relação ao PIB e sobre a formação bruta de capital fixo. Basicamente isso indica um investimento em coisas, em máquinas e por parte das empresas para produzir mais no futuro.
é uma comparação anual, né? A previsão já é de queda, assim como a previsão do PIB em comparação ao PIB anterior, e a produção industrial também de queda e a venda nos varejos, ou seja, já temos um cenário menos otimista para a China, no geral, e aí vai ser muito interessante, às 10 horas da noite vão sair esses dados, eu vou atualizar vocês, eu vou provavelmente botar no comentário do vídeo, como a economia chinesa vai reportar esses números agora, né? A gente já pode ver que o S&P está caindo 0,39, o Dow caindo 0,25, os futuros, todo mundo com medo, todo mundo receoso. Agora eu queria conversar um pouco sobre conjuntura econômica, coisas que eu observei essa semana, coisas que aconteceram essa semana e me deixaram com um pé atrás. A primeira delas foi o balanço. A gente começou a ter o resultado de bancos e grandes empresas nos Estados Unidos. E o JP Morgan soltou um balanço onde ele anunciou 902 milhões de dólares para reservas de futuras perdas. Isso é um negócio que eu presto muita atenção, porque o JP Morgan no geral acerta. E ele botou esse valor como reserva para futuras perdas porque ele espera que a economia, aumento de juros, inflação alta e tudo mais, isso cause um descasamento nos consumidores e existe um risco de maior número de calotes, né? Isso é um negócio que é muito importante porque a gente está na mínima histórica de calotes. Nunca antes na história dos Estados Unidos o nível de calote esteve tão baixo. E um dos grandes problemas disso é que quando você está numa situação ótima, na melhor dos mundos, ou você continua assim ou você piora. E a economia é cíclica. A última vez que a gente esteve no pior histórico foi em 2006, que é um cenário de imobiliário muito similar ao que a gente tem hoje lá nos Estados Unidos. Hoje é pior, a gente vai falar sobre isso, mas a última vez que esteve tão baixo assim até foi logo antes do caldo entornar e a gente ter a grande crise do século XXI. Aqui é para mostrar para vocês o tamanho das dívidas totais nos Estados Unidos, como ela cresceu, né? Ela em 2008 era de 54 trilhões de dólares, hoje a gente está falando em 88 trilhões de dólares. Lembrando que o PIB americano é de 24 trilhões, então tem muito mais dívida do que PIB no total, onde um pedaço relevante está ligado diretamente ao mercado consumidor. E é interessante notar aqui, de 2009 para 2010, o pulo que isso deu. Por que isso aconteceu? Porque o Fed começou a soltar os programas de estímulos, o que jogou um volume gigantesco de dinheiro no colo dos bancos e fizeram com que os bancos emprestassem com menos cuidado, com mais euforia para os consumidores, e os consumidores começaram a gastar muito mais, tanto é que a gente teve uma recuperação econômica nos Estados Unidos pós-2008 muito boa. Mas uma coisa aconteceu ano passado que já demonstrava um pouco do que poderia vir a acontecer esse ano e agora está acontecendo com uma certa intensidade a mais. Isso aqui é o Reverse Repo Rate Agreements. O que é isso?
O Banco Central serve como provedor de liquidez, né? O último de última instância. Então, todo dia de noite, quando um banco nota que está com pouco capital, mas ele tem ativos, tem colateral, ele chega no Banco Central e fala o seguinte: olha, vamos fazer uma oferta de um acordo de Ripple, que é o seguinte: eu te vendo hoje esse ativo, você me dá esse dinheiro, amanhã eu te compro de volta e te devolvo o dinheiro. Só para eu ficar com o dinheiro hoje, é o overnight, né? O passar da noite. O reverse Ripple já é exatamente o contrário. Os bancos comprando ativos do Banco Central, títulos do Banco Central e devolvendo no dia seguinte, vendendo para o Banco Central no dia seguinte. Ou seja, os bancos estacionando dinheiro no Banco Central. Os bancos americanos hoje têm algo perto de 8 trilhões de dólares em excesso de caixa, né? E em março de 2021, o Banco Central o Banco Central americano definiu que as regras de colaterais que tinham sido afrouxadas pela Covid deveriam voltar ao normal, né? Ou seja, os bancos deveriam ter mais colateral, ter mais ativo em caixa, menos dinheiro, para poder garantir as operações. E aí, a gente teve um pequeno pulo até junho, julho, até que em junho o Banco Central americano aumentou a taxa de juros do reverse Ripple, e esse número, tivemos novos aumentos e agora a gente está nessa casa de 1,8 trilhões de dólares. Isso aqui, essa puxada aqui, principalmente logo depois de setembro, tem muito a ver com a questão do medo dos bancos. Os bancos não querem comprar mais títulos públicos longos, então eles investem num título público de curtíssimo, o mais curto que tem, que é um dia. Eles dormem só um dia com o dinheiro preso em título, pega aquela rentabilidadezinha que está em 0,3, 0,5, nada mais do que isso, e no dia seguinte estão com o dinheiro de novo já com uma rentabilidadezinha. Ou seja, os bancos estão preferindo ganhar nada, mas por um espaço muito curto de tempo, do que ficar posicionado em taxas de juros. Por quê? A taxa de juros do título americano na semana passada voltou a subir e está acima do último ponto antes da máxima pós 2008. Ou seja, as taxas de juros dos títulos americanos estão subindo, de acordo com a expectativa de aumento de juros por parte do Fed e do aumento resiliente da inflação. Só que quando as taxas dos títulos sobem, o preço dos títulos cai. Então, os bancos, ao invés de comprarem alguma coisa onde eles vão perder dinheiro porque o preço vai cair, está caindo, eles investem num negócio de um dia só para ganhar nada, é melhor do que perder, e ter o dinheiro seguro, né? Ele vai pegar a coisa mais segura do mundo, em teoria, que é um título do governo americano de um dia. Então, o risco do banco perder é muito pequeno e eles ficam mais confortáveis nessa situação, botando esse dinheiro. E aí a gente vem para a questão, o que eu observei na semana passada, um negócio que me chamou muita atenção. Esse aqui é o índice, é um ETF de ativos de alto risco, high yield bonds, ou seja, são aqueles títulos de crédito que pagam altas taxas. O apelido dele, o códigozinho dele é JNK, aquele junk, ou seja, lixo.
E se a gente olhar no semanal ou no mensal, o semanal está ótimo aqui. Esse negócio que nasceu em 2008, né, pré-crise, logo antes da crise, e despencou com a crise, vem se mantendo em níveis relativamente positivos por causa da expansão monetária do Fed, que vem dando suporte nisso. Mas todas as vezes que houve alguma sensação de medo, isso despencou. Isso mostra para a gente a falta de vontade do investidor americano médio em investir em financiar empresas de maior risco. Isso, numa leitura um pouco mais à frente, nos leva a crer que pode ter um risco de liquidez para esse tipo de mercado. E aí tem uma coisa que me assustou. E é isso. Isso aqui é o gráfico que vem desde sempre, desde que existe, desde 2008, que é uma relação entre os títulos de 10 anos, a taxa de juros de 10 anos e o retorno desse ETF. E sempre que ele batia aqui em cima e voltava, dava um rally na bolsa. Sempre que batia era rally na bolsa. E sempre que vinha aqui no fundo, que veio em março de 2020, note, 2019 estava aqui em cima. Medo, Covid. Veio aqui embaixo, medidas de estímulo, cheques e tudo mais, ralizão na bolsa. Continuou subindo, mas era um negócio que aqui mostra uma certa normalidade. Até que semana passada rompeu. Rompeu e rompeu bonito. O que isso indica? O que em português, o que isso é? Isso quer dizer que os títulos de rentabilidade maior, os junk bonds, digamos assim, os high yield, têm hoje menos interesse por parte do investidor americano do que o título do Tesouro. E é a primeira vez que essa tendência, desde 2008, essa é a primeira vez que essa tendência se rompe. Vamos observar essa semana, porque se isso continuar, a gente pode ter um sintoma extremamente interessante de problema de liquidez no setor de crédito privado, que não seja do AAA, que não sejam os maravilhosos. Vai começar com junk bonds, e aí vai para os meio do caminho, e aí vai para os quase tão bons, e eventualmente chega no que a gente já viu em 2008, de chegar inclusive nos AAA. Mas isso é um negócio que eu queria mostrar para vocês que me dá muito medo. Muito medo. Outro ETF que acompanha os high yields é um do S&P, do iShares, que veio, ele vai carregar aqui, e está numa situação extremamente delicada. Está se segurando no cabelo do careca. Se perder esse negócio aqui, a gente vem aqui para essa zona de confusão na Covid, mas pode vir aqui embaixo, ou seja, a gente tem dois ETFs de high yield que estão mostrando para a gente a mesma coisa. Está tendo um estressezinho, está começando a ter um estressezinho nos títulos de maior risco, ou seja, pode perder liquidez nessa brincadeira. Juntando isso ao mercado imobiliário americano, que está todo alavancado, isso pode botar água no chope de muita gente e estressar o mercado como um todo. Né? Então, o que a gente tem que olhar essa semana? A gente tem que olhar, a gente vai começar hoje, quentinho, daqui a 2 horas, o que vai sair na China, e depois a gente vai ver o que vai acontecer durante a semana. Só que, principalmente, a gente vai ter o nosso IGP-10 amanhã de manhã,
Não deve sair nada do Banco Central por causa da operação padrão. O Bullard é um cara que é o mais hawkish de todos, é o cara que sempre fala que tem que subir muito os juros e tudo mais, só que ele vai falar já nos idos do mercado. Na terça-feira, dados imobiliários relevantes. Na quarta-feira, dados na Europa muito importantes e dados de hipotecas nos Estados Unidos relevantes. Aí juntando isso com no meio da manhã saindo estoques de petróleo. E aí na quinta é um negócio que eu também vou prestar muita atenção porque a gente vai ter muita coisa do Fed da Filadélfia, que é um grande empacotador de dados de atividade econômica. Vai ter novos dados do mercado de trabalho. E no final do dia, no meio da tarde, o Powell fala: isso aqui vai ser provavelmente a coisa mais importante da semana depois do PIB chinês, ou junto do PIB chinês. Vai sair hoje. Lagarde fala no mesmo horário. Não estou preocupado com a zona do euro, porque lá o pessoal está ignorando a inflação e vai dar merda de qualquer jeito. Mas não estou preocupado com isso. E o resto da semana, sexta-feira, já é um dia meio morto de dados americanos e brasileiro não tem nenhum. Então, gente, recomendação para essa semana, de novo, manutenção de bumbum na parede, zero alavancagem, não se alavanque, seja em contrato futuro, seja em termo, opções e tudo mais, façam tudo com muita parcimônia. Essa semana eu tive um aluno que assessora um cliente e o cara estava alavancado 22 vezes em contrato futuro. Ele estava numa carteira que era 22 vezes maior do que a posição dele. E o índice caiu 1,5% da posição que ele estava comprado até o fechamento do dia e o cara perdeu 34% da carteira dele num dia. Isso é complicado. Reforço, não alavanquem, o mercado está muito tenso, está todo mundo com medo, está todo mundo dormindo mal. Se você não está dormindo mal é porque você não tem ideia do que está acontecendo. Então vamos ficar atentos, tá? Então amanhã, hoje de noite, PIB da China, amanhã a gente já acorda com o GPDI e vamos buscar os restos das informações durante a semana e acompanhar o noticiário. Fiquem de olho com relação à China, com relação à questão da Covid e com relação a coisas imobiliárias. Algumas coisas, prestem atenção nisso, algumas coisas imobiliárias podem se desenrolar na China essa semana. Notem que faz um tempinho que ninguém fala de Evergrande, ninguém fala de outras construtoras, né? Essa semana teremos notícias. Não sei se serão tão boas assim, então fiquemos de olho. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.